completando 25 anos de igreja, ministério. Eu vou passar um pouco aqui para minha esposa, Sara, e depois a gente vai narrar um pouco da história desta amada igreja e abençoada. E Pai do Senhor Jesus, igreja, estou muito, muito, muito feliz, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado forças, irmãos. Porque eu estava conversando com a bispa essa semana, são 25 anos, para 50, são mais 25 anos, que eu tenho certeza que vai ser uma caminhada de vitória, uma caminhada de conquista, porque esses 25 anos para trás, foi para nós escrevermos a história. Nós aprendemos muito esses dias aqui com os pastores que vieram aqui, sobre a igreja, né? A história da igreja. E eu vou contar a minha parte, né? Quando eu cheguei na igreja, como foi que eu cheguei aqui? A minha vinda para o ministério, que nem era Miss Fábio, era DMP na época, foi através do meu pai. O meu pai foi um dos fundadores, junto, né, com o pastor Euclides, né? Meu pai que já dorme no Senhor Jesus. O pastor Euclides foi lá na minha casa. Meu pai era um irmão da igreja muito difícil, irmão, de se lidar. Muito difícil. E ele estava em casa por questão que ele teve algum problema na igreja que a gente estávamos. E aí ele estava em casa triste. Acontece, né? Ficou em casa entristecido. Aí o pastor Euclides foi, trouxe palavra de cura, trouxe palavra de restauração sobre a vida do meu pai. Meu pai foi curado, levantado. O pastor Euclides levou ele para a DMP. Para nós foi uma bênção. Para nós, família, vemos o que aconteceu na vida do meu pai, foi uma bênção. E fomos toda a família junto com meu pai, tirando meus irmãos que já estavam numa igreja estabelecida, eles estavam numa igreja, já tocavam, já faziam de tudo na igreja. Nós fomos junto com o pastor Euclides, com a minha mãe, com os mais novos, para a igreja ADMP. Chegando lá, nós éramos de menor ainda, conhecemos a família abençoada, uma família de caráter, uma família que era exemplo, uma família que levanta inveja, ainda continua levantando os invejosos, né, sobre a família, mas é uma família que se mantém alicerçada na palavra. Isso que é uma coisa importante, na palavra e na oração, uma coisa que nos conquistou. Aí chegou um dia, pastor Euclides, todos os anos ele ia viajar com a família dele, que era a família, saiu num retiro para viajar com a família. O meu pai ficou na igreja junto com a gente, que ele era o segundo. Aí entrou um espírito ruim no meu pai, entrou um espírito ruim nele. Aí ele falou assim, dentro de casa ele falou: eu não vou ficar não, ele vai viajar, aí ele vai passear com a família dele, eu vou segurar essa igreja? Não vou não, estou fora. Saiu. Só que aí, nessa época, a DMP, a Miss Fábio, já tinha entrado no meu coração. Por que ela já tinha entrado? Porque foi lá que eu conheci o Bispo Carlos. Aí lá, eu conheci o Bispo e lá nós começamos a namorar. Mesmo que meu pai me tirasse da Miss Fábio, não ia conseguir tirar a Miss Fábio de dentro de mim. Então isso foi muito bom, que foi lá que nós começamos a nos conhecer, chegamos a casar. Meu pai saiu, nós continuamos lá, foi lá em Pirituba, né? Eu lembro até hoje, né? Líder Raimundo Pereira de Magalhães, né? Não lembro o número, o pastor do Clé está melhor que eu de número. Lá nós nos conhecemos, casamos, constituímos família ali também, e logo depois nós fomos mandados aqui para Cotia, para dirigir juntamente com o pastor aqui a igreja do Turiguara, do Parque Turiguara. E lá o Senhor nos abençoou, o Senhor trouxe vidas, o Senhor restaurou vidas, e foi uma bênção do Senhor Jesus. E a história, né, de lá para cá, eu vou deixar para o Bispo Carlos contar. Mas a minha parte dessa história toda, de vitória, de conquista dessa igreja, o Senhor Jesus tem me acrescentado todos os dias, porque eu tenho aprendido muito. Eu louvo a Deus, eu quero somente nessa noite agradecer. Louvo a Deus pela vida do apóstolo Euclides, louvo a Deus pela vida da missionária Sara, louvo a Deus pela vida da missionária Tânia, do Bispo Paulo. Chegou uma época, quando o Bispo Paulo veio para a igreja, isso que eu quero deixar frisado, nós já estávamos fora, porque aconteceram vários problemas que o tempo não permite a gente contar tudo. Nós saímos da igreja também, entristecidos, saímos. Aí o Bispo Paulo veio, foi a época que o Bispo Paulo voltou para a Cotia, e nós estávamos fora da Miss Fábio. Não tínhamos paradeiro, não tínhamos igreja para ir, estávamos como ovelha perdida.
E o bispo Carlos, muito entristecido, não queria conversar com ninguém, não queria papo com ninguém, não queria falar com ninguém. Eu estava trabalhando, eu lembro que eu estava trabalhando, eu falei com Jesus lá na minha bancada, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. A minha casa está destruída. Nós tínhamos um ministério, mas Satanás entrou no meio. Satanás entrou, e é isso que ele faz. Quando ele quer destruir o teu ministério, ele entra no meio da tua família para destruir. Quando ele quer destruir a tua vida, ele entra com divisão e com dissensão. Então entrou esse espírito, mas eu falei, Senhor, eu não aceito, porque é uma família que foi baseada. A base da família é a unidade, é a união. Eu não aceito isso. Eu quero meu esposo de volta naquele lugar. A missão está no meu coração, a igreja está no meu coração. Aí o Senhor me tocou, eu fui no banheiro. Aí eu mandei uma mensagem para o bispo Paulo. Mandei uma mensagem escondidinha lá, não podia usar celular. Aí eu mandei uma mensagem. Falei, bispo, vai jantar na minha casa hoje. Você precisa conversar com teu irmão. Seu irmão está morrendo. Aí foi, quando ele falou, prepara uma janta boa lá. Aí eu fui para casa, comprei as coisas, tudo, fui, fiz uma janta boa para eles lá. Aí chegando lá, o bispo chegou, ele nem sabia. Eu contei para ele esses dias, ele não sabia que foi eu que trouxe o bispo para vir conversar de volta. Aí o bispo Paulo veio, sentamos, conversamos, reconciliaram, acertaram a situação, houve conserto naquela noite. E o Senhor Jesus novamente trouxe de volta, levantou novamente o bispo, né? Levantou novamente um homem de Deus, que o meu bispo entendeu? Que ele é o meu pastor, é o meu bispo, é meu conselheiro, é meu amigo, e eu não queria ver ele do jeito que ele estava. Então, bispo Paulo, bispa Iva, eles foram um canal de bênção sobre a minha vida. Então, o que eu tenho para falar hoje é somente agradecer, somente glorificar a Deus. A missionária Tânia foi a culpada, que o bispo Carlos fala que ela foi a culpada da gente ter vindo para Cotia de volta. Nós estávamos em São Paulo, aí ela resolveu, arrumou tudo aqui e nos trouxe de volta para Cotia. Então eu louvo a Deus pela vida dela também, por ela ter me trazido até aqui, porque se eu não estivesse aqui, eu não estava vivendo isso. Eu não estava vivendo 25 anos de conquista, 25 anos de vitória, 25 anos de choro, mas 25 anos que o Senhor Jesus tem nos feito promessas, 25 anos que o Senhor Jesus tem nos sustentado. Então eu fico muito feliz. E louvo a Deus pela vida da igreja, louvo a Deus pela vida dos pastores que o Senhor tem levantado. E foi nesse ministério que o Senhor Jesus me levantou como pastora. Eu louvo a Deus também pela vida de todos os irmãos que compõem essa igreja, tanto das outras igrejas como dessa localidade. Então para mim é motivo de muita alegria, porque a Miss Fábio sempre, desde a época lá do meu pai, ela está no meu coração. E eu quero deixar só uma palavra aqui que eu escrevi, para os irmãos meditem a respeito da honra. Nós não podemos entender um reino, presta atenção, se ele não tem um princípio de honra. O que identifica um reino é a honra. É a honra que o reino possui. O reino só se torna reino se no seu trono há honra. Um rei só é rei se no seu caráter houver honra. Um príncipe só é príncipe se a honra for reconhecida. A honra é a semente que restitui históricos e nos leva para lugares altos quando entendemos a essência da honra. A questão de honra. Precisamos deixar um planeta mais honrado para os nossos filhos. Mas antes de tudo, precisamos deixar filhos honrados para o nosso planeta. Então você medita. Se você está honrando os seus mentores, se você está honrando os seus bispos, seus pastores, e se você ainda não está honrando, procura, porque a essência da honra, o princípio da honra está em você honrar aqueles que está ensinando, que está nos ensinando. Por isso, nessa noite, eu honro a vida da missionária, honro a vida do apóstolo, honro a vida do bispo, honro a vida da bispa, porque eles são os nossos mentores espirituais, que nos levam, que vem a palavra através dele e nos levam no caminho que nós devemos seguir. E se a sua vida precisa ter prosperidade, aprenda o princípio da honra. Amém? Amém. Se quisesse falar então, irmãos, ela ia pregar. A igreja, Missão da Fé Apostólica no Brasil, como ela falou, começou como um ADMP, e quando começou, nós éramos jovens, que nem o David, que nem o outro menino aqui,
nós éramos mais ou menos dessa mesma idade, 17, 18, 20, 21, essas idades. E nós não tínhamos bagagem. Então, o chamado foi feito para o apóstolo Euclides. O apóstolo Euclides, como vocês já viram a história, ele ouviu a voz do Espírito Santo e começou esse trabalho. E nós vamos passar diversos irmãos, diversos pastores por esse altar. E muitas das vezes, talvez você tenha visto a história da igreja e você fala, poxa, a igreja tem 25 anos e nós estamos vendo somente a família falando, relembrando os 25 anos de ministério. Só que eu quero dizer para vocês que a igreja, ela não é constituída por placa e por nome. Diversas pessoas que passaram por esse ministério, eles tiveram conhecimento da palavra, eles tiveram entendimento da palavra, eles foram ministrados pela palavra, e muitos deles estão pastoreando igrejas, muitos deles não estão junto conosco, mas eles estão firmes. A vantagem não é, e muitas das vezes, você achar que por você permanecer numa bandeira ou no marketing em que a sua carreira, o seu trabalho foi em vão no Senhor. Se fosse colocar números aqui de pessoas em que eu e a Sara evangelizamos, levamos palavra, perdemos noites de sonos, ministrando o Evangelho de Cristo. Está aí a missionária Tânia, que nos acompanhou bastante. Está aí Fernando, Daniele, que nos deixa não mentir, que perdemos horas e horas na casa deles, aconselhando, falando da palavra de Deus. E nem por isso foi em vão do Senhor. Por quê? A palavra fala que Jesus, ele chamou cada um dos discípulos, e cada um tinha uma ação e cada um tinha um dom. A palavra fala que Paulo, ele pregava, Apolo, ele pregava também, e cada um tinha um dom do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que a igreja de Cristo, e eu fico maravilhado em ver aqueles cabeça branca que subiram aqui no altar durante essa festividade, porque nós vemos conhecimento e nós vimos a história da igreja. Eu quero dizer para você, meu irmão, que está sentado no banco, que a história da igreja, ela não está somente nos 25 anos da igreja. Você está escrevendo história. Você está escrevendo história. E o que bastante me chamou a atenção, e que aqueles pastores que estavam aqui de cabeça branca, em cima do altar, eu quero falar para você, que você preste bastante atenção, que homens de Deus, eles vêm, eles fazem aquilo que Deus determinou para fazer, e eles passam. E Deus, ele levanta outros para fazer. E eu vi isso acontecer, porque os pastores que estavam aqui, pelo que eu entendi, nenhum deles foram o pastor presidente que fundou o ministério, mas hoje eles estão sentados numa cadeira de honra e eles são os pastores presidentes do ministério. O que eu costumo sempre dizer, eu digo isso desde quando eu comecei a dirigir a igreja lá no Parque Turiguara, e tem os irmãos aqui que são mais velhos e me viram falar muito disso. Hoje nós estamos aqui em cima deste altar como fundadores da igreja, Bispo Paulo, Apóstolo Euclides, como presidentes do ministério. Mas eu quero dizer para você, que você que está sentado aí no banco, você pode ser amanhã o presidente desse ministério. A obra de Deus, ela não para. A obra de Deus, ela continua. E a obra de Deus, eu vou falar para você que a obra de Deus, ela não é como se fosse um reino do mundo. O reino do mundo, o reino, ele passa de pai para filho, como nós vemos lá, a rainha da Inglaterra. A mulher está lá quase no fim da rabiola, mas já tem um sucessor. Mas a igreja, ela é diferente. A igreja,
igreja, quem trata, quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus. E se você tem um coração fiel a Deus, Deus ele vai te levantar, ou pode ser na bandeira Misfab, ou pode ser em qualquer outro lugar, em qualquer canto do mundo. O que você tem que ter dentro de você, enraizado dentro de você, dentro do teu entendimento, é o Evangelho e é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E nós vemos que a igreja, ela começou lá na rua Bem-vindo, número 18, lá no CEP 051 59 340. Começou lá. E calma, você falou. Agora deixa eu. Começou lá a igreja. E hoje nós vemos um monte de pessoas em que jamais nós iríamos pensar ou imaginar a fisionomia de cada um dos irmãos que estão sentados hoje neste banco. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que muitas das vezes em que entristece o nosso coração, igual a Sara falou que muitas das vezes eu fiquei entristecido, muitas das vezes eu fiquei chateado, porque eu sou carne, porque eu sou homem, e eu olho para dentro de mim hoje com maturidade, com entendimento, e eu vejo que o Espírito Santo de Deus, eu sendo bispo ou não, o Espírito Santo de Deus ainda ele está me aperfeiçoando. E vocês todos que estão sentados aqui, você pode ter vários defeitos, você pode ter várias situações, você pode ter vários jeitos, ou muitas das vezes em que eu posso olhar para você e eu não me identificar com o jeito seu de servir a Deus, ou com o seu jeito de ser cristão, ou com o seu jeito de ser crente, ou com o seu jeito de agir perante Deus, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus é que derramou o sangue dele na cruz do Calvário e te colocou sentado sobre este banco, e é Ele que está te aperfeiçoando. Muitos conseguem entender rápido o chamado, muitos conseguem entender rápido o legado, mas tem muitos que são devagares. Tem muitos que vão devagar, tem muitos que não conseguem ainda ter maturidade espiritual. Eu falo disso porque quando o apóstolo Euclides começou o ministério, nós não tínhamos maturidade espiritual. Porque se nós tivéssemos maturidade espiritual, nós teríamos entrado com ele como vice-presidente, presidente, secretário, mas nós não tínhamos maturidade. Então ele teve que ir lá atrás, levou o pai da Sara, mas outros irmãos que compôs a diretoria, para que hoje a igreja ela estivesse de pé, para que hoje nós estivéssemos fazendo a obra de Deus. Eu quero dizer para você que tudo tem um tempo determinado para acontecer. E agora eu gostaria, para encerrar este momento em que foi me dado a palavra, porque se eu for contar história, nós vamos ficar aqui a noite inteira contando história de tudo o que aconteceu, quem passou, quem não passou. Eu agradeço a Deus de todos aqueles que passaram sobre esse ministério, porque cada um contribuiu, cada um ajudou, cada um orou, cada um intercedeu, cada um teve na vigília, cada um levantou a mão, cada um profetizou, para que hoje nós vivêssemos esta realidade. Então nós não descartamos ninguém que se passou por aqui. Pelo menos eu não tenho mágoa de ninguém que se passou por aqui, porque cada um ele colocou um tijolinho para construir este ministério forte em que ele hoje está avançando. Eu gostaria de chamar o meu filho, a minha filha Sabrina, eu gostaria de chamar o meu filho Carlos, eu gostaria de chamar o meu filho Lucas, e eu gostaria de chamar o Alcântara, que é meu genro, para vir aqui na frente. Glória a Deus. Essa daqui, ó, é a família que Deus me deu. E eu olhando para a Sabrina, olhando para o Lucas, olhando para o Carlinhos, cada um tem a sua forma de ser e o seu jeito. E eu como pai, eu tenho que entender a cada um. Sabe por que a igreja ela cresce? Sabe por que a igreja ela fica forte? Porque muitas das vezes você não consegue enxergar, mas aquele que está aqui no altar como um pai olhando para a igreja, ele consegue entender que cada um tem uma necessidade e que cada um precisa crescer. E sabe por que eles estão aqui comigo? Eu vou dizer para você. Se levanta, apóstolo Cristo.
Se levanta, missionária. Sabe por que eles estão aqui? Sabe por que nós estamos aqui? Porque esses dois servos de Deus